Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o NIST IA RMF ou Risk Management Framework para sistemas de inteligência artificial definido pelo NIST. Eu gostaria de deixar claro que eu sou especialista em gestão de riscos e não de inteligência artificial. E como profissional responsável, vou me limitar a apresentar o que está no framework para o entendimento de todos no foco de gestão de riscos, beleza? Tá? Então, fica tranquilo e para quem quer informação detalhada sobre como funciona um sistema de IA, eu recomendo buscar fontes de informação através dos especialistas em desenvolvimento de sistemas de IA, que não é a minha praia, só para deixar claro, tá? Mas para quem quiser dar uma estudada melhor no assunto, eu recomendo o site www.etica-ia.com do meu amigo e guru Márcio Galvão como fonte de informações adicionais. Além dele, recomendo alguns outros links de sites para consultas, principalmente o da OCDE, que tem diversas informações sobre inteligência artificial. Neste vídeo relacionado a este framework, eu vou falar de alguns pontos dos componentes de IA que são necessários para a compreensão de todos os seus riscos, fundamentais, né? Por isso, se você quer entender sobre gestão de riscos em sistemas de IA, está no canal correto. Por aqui nós respiramos gestão de riscos, tá? E é fundamental entender que o framework foi desenvolvido para empresas, para ser utilizado por empresas que desenvolvem sistemas de IA e querem gerenciar os seus riscos de uma forma adequada, tá? Então, obrigado a você que assiste o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilha e marca o sininho para que você seja notificado de novos vídeos. O seu like é muito importante para a gente aumentar o nosso rate no YouTube e divulgar para cada vez mais pessoas, ok? Vem comigo! Bem, pessoal, para falar do framework, vamos organizar essa bagunça, o que está escrito lá. O objetivo do framework é fornecer orientações sobre como gerenciar os riscos associados a sistemas de IA, incluindo os possíveis impactos negativos ou ameaças e impactos positivos ou oportunidades, tá? Então, a sua audiência principal são quem? São as empresas que precisam ter sistemas de IA mais confiáveis, que sejam seguros, protegidos e respeitem a privacidade e as liberdades civis. Então, é para as empresas. O framework ele é dividido fundamentalmente em duas partes, tá? A primeira parte fornece informações fundamentais sobre como as organizações podem enquadrar os riscos relacionados à IA e descreve o público-alvo dessas características e desse ciclo de vida do IA. Ele apresenta os principais riscos e a confiabilidade, destacando as características para sistemas de IA confiáveis aos seus objetivos principais. E guardem essas palavras, pessoal, objetivos, tá? Já a parte 2 descreve as funções core para ajudar a endereçar ou atender os seus riscos na prática. Mesmo projetado para ser flexível e adaptável a diferentes empresas, deve-se começar pela parte 1 para entender as características de confiabilidade dos sistemas de IA, que são fundamentais para você identificar os riscos. Depois disso, deve-se seguir o processo de gestão de riscos com o apoio das funções do core definidos nesse framework, tá? Então vamos à parte 1. A parte 1 inclui alguns tópicos, né? Primeiramente, o tópico 1 fala sobre o enquadramento do risco e traz uma visão geral da gestão dos riscos específicos para os sistemas de IA e desafios nesse processo. Tá? O segundo tópico, que é a audiência, ele descreve o ciclo e os atores para um sistema de IA, que inclui organizações que desenvolvem, implantam ou utilizam o sistema e de IA, claro, e aqueles que regulam ou supervisionam estes sistemas. Tá? O tópico 3 fala de riscos e confiança de IA. Ele fornece uma visão geral de suas principais características ou objetivos, onde os riscos estão e como essas características devem ser consideradas no processo
da gestão de risco. Tá? E o tópico 4 dessa primeira parte ainda fala da efetividade do uso do framework e informações dos benefícios ao aplicar o framework de forma efetiva. Importante salientar que a governança para a gestão de sistemas de IA é fundamental, ou seja, estruturas e processos de governança eficazes devem ser estabelecidos dentro da organização para gerenciar esses riscos de IA. Isso não é novidade para todo mundo, a gente fala para os outros riscos, para a IA também. Fundamental também entender os requisitos legais e regulamentares e as características objetivos de confiabilidade nas políticas e práticas organizacionais. Então, pessoal, vamos aos tópicos específicos, enquadramentos dos riscos. O enquadramento dos riscos envolve o processo de identificar e analisar os riscos potenciais, avaliar e tratá-los por meio de controles apropriados. Tá? Existem alguns desafios importantes que são específicos para a IA. Primeiro, problemas da qualidade dos dados. 2, viés ou discriminação algorítmica, ameaças à segurança cibernética e preocupações éticas. Então, a gente tem alguns pontos aí que a gente tem que entender. Como fazemos para qualquer tipo de risco, deve-se considerar as características de confiabilidade ou, vamos falar, objetivos, né, dos sistemas de IA em seus estágios de ciclo de vida ou ciclos de vida. Tá? Os potenciais impactos relacionados com o sistema de IA podem ser divididos em 3 grupos. Vejam a figura. Tá? São impactos às pessoas, indivíduos, comunidades e a sociedade como um todo e as próprias organizações, operação, valores, reputação e o ecossistema, recursos compartilhados com sistemas interrelacionados, recursos naturais e ambientais. Tá? Então, esse é um posicionamento do risco. Segundo ponto é a audiência. Para identificar os riscos, é requisito entender o contexto de quê? Da construção e da operação de um sistema de IA. No ciclo de vida de um sistema de IA, deve-se entender as dimensões desse sistema de IA e os atores. As dimensões, elas se referem aos vários aspectos de um sistema de IA que podem afetar a sua confiabilidade. Tá? Existem 5 dimensões e 6 estágios, tá, para o ciclo de vida de IA. Na figura que a gente está mostrando aqui, os anéis externos são considerados os estágios e os internos as dimensões, incluindo o centro, que é uma dimensão também. A fonte é da OECD e aqui ela foi ajustada pelo próprio NIST. Tá? Pela figura, a gente ainda pode ver o quê? O contexto da aplicação, em marrom claro, que tem 2 estágios, planejamento e desenvolvimento e operação e monitoramento. Os dados de inputs em azul claro, tá? Tem um estágio que é coleta e processamento dos dados. O modelo de AI está em verde, tem 2 estágios, construção e uso do modelo, e verificação e validação do modelo. E as tarefas de saída, que é o estágio aí de baixo, ele tem a implantação, tem um estágio, claro, e a implantação e uso, e no último que está no centro, que é pessoas e planeta, ela tem um estágio que é impactos por pessoas na dimensão interna, nessa parte interna. Então, existem vários atores-chave que podem estar participando nesses diferentes estágios. A lista é extensa, mas podemos incluir, dentre eles, desenvolvedores, integradores, operadores, usuários, auditores, avaliadores, cidadãos e dentre vários outros que podem estar interagindo. É importante ter processos de monitoramento e avaliação regulares para você validar toda a construção e operação. É importante também revisar e atualizar regularmente os riscos com base nas mudanças no ambiente e ecossistema regulatório. Nessa figura, podemos ver que cada estágio existe uma linha embaixo denominada TEVV, que significa teste, avaliação, validação e verificação. Tá? O TEVV ele possui um conjunto de tarefas executadas para garantir que um sistema de IA seja confiável e opere como pretendido. Dessa forma, o TEVV deve ser realizado ao longo dos ciclos de vida ou nos diversos estágios de um sistema de IA.
De uma forma geral, o TEVV inclui, eu vou falar algumas ações aqui: validação, integração com testes e recalibração de modelos, conformidade com requisitos legais, regulamentares e éticas existentes, tá? Monitoramento contínuo para rastreamento de incidentes ou erros e processos para reparação e resposta, tá? Então, essas são algumas atividades que tem que ter o DEVV. A gente também não pode esquecer também os riscos associados à privacidade e liberdade civil. Item 3. Riscos e confianças de IA. As principais características de confiabilidade ou de que eles chamam de trustworthiness de um sistema de IA direcionam aos seus principais riscos, tá? Então, é aquilo que eu falei: objetivos, características e principais riscos do outro lado. Negligenciar essas características pode aumentar a probabilidade e magnitude das consequências negativas de um sistema de IA, desses riscos, tá? Desses riscos de sistemas de IA. Essas características, elas se influenciam umas às outras. E na figura nós temos, primeiro, que é o fundamental, o válido e confiável, que é a base para todas as outras, tá? Do lado direito, nós temos responsável e transparente, tá? E acima do válido e confiável, nós temos seguro, protegido, resiliente, explicável, interpretável, privacidade aprimorada e justo, com viés danoso controlado. Como um risco é o efeito da incerteza nos objetivos, lembrem-se disso, esses são os principais objetivos de um sistema de IA e os riscos são a estes objetivos. Lógico, né? Resumo rápido dessas características. Vamos lá. Válido e confiável é a base para todos os outros, tá? E segundo a ISO 9000 de 2015, a validação é a confirmação por meio do fornecimento de evidências objetivas de que os requisitos para uso ou aplicação específica pretendida foram atendidos, tá? A confiabilidade é também definida como a capacidade de um item funcionar conforme necessário, sem falhas, por um determinado intervalo de tempo, sob determinadas condições, né? E frequentemente essas características são avaliadas em testes contínuos ou monitoramento que confirmam que o sistema de IA se comporta como foi o planejado, ok? Responsável e transparente. A transparência reflete até que ponto as informações sobre um sistema de IA e suas saídas estão disponíveis para os indivíduos que interagem com tal sistema, tá? Independentemente de estarem cientes de que estão fazendo isso, tá? Isso é importante entender. Essa transparência deve considerar a interação das pessoas com o sistema de IA. Deve-se considerar os papéis dos atores que a gente falou acima quando for observar as responsabilidades das consequências desses sistemas de IA. Ok? Seguro. Basicamente, essa característica, e ainda segundo a ISO IEC TS 5723 de 2022, garante que os sistemas de IA não devem, sob condições definidas, levar a um estado em que a vida humana, a saúde, a propriedade ou o meio ambiente estejam em perigo. Ok? Protegido e resiliente. Adaptado desta mesma norma, os sistemas de IA, bem como os ecossistemas nos quais são implantados, podem ser considerados resilientes se puderem resistir a eventos, que tipo de evento? Qualquer evento adverso, inesperado ou mudança inesperada em seu ambiente ou uso. Ou ainda, se puderem manter suas funções e estrutura diante de mudança externa e degradação com segurança quando necessário, tá? Resiliente é a habilidade de retornar ao funcionamento normal após um evento adverso. E protegido inclui resiliente, mas envolve protocolos para evitar se proteger, responder e se recuperar de ataques. Explicável e interpretável. A explicabilidade se refere a uma representação dos mecanismos que estão subjacentes à operação dos sistemas de IA, né? E a interpretabilidade se refere ao significado da saída dos sistemas de IA no contexto de seus objetivos funcionais, ou seja, objetivos projetados dentro desse modelo.
Juntas, elas ajudam aqueles que operam ou utilizam ou supervisionam um sistema de IA a obter insights mais profundos sobre a funcionalidade e confiabilidade do sistema, incluindo as suas saídas. Privacidade aprimorada. A privacidade refere-se geralmente às normas práticas para proteger a autonomia, a identidade, a dignidade humana, né? Essas normas e práticas, normalmente, elas abordam temas como intrusão, limitação de observação ou ação dos indivíduos para consentir na divulgação ou controle das suas identidades, por exemplo, corpo, dados, reputação, etc. Tá? Aqui no canal, a gente tem um vídeo que fala sobre o framework de privacidade do próprio NIST. Dá uma olhada lá. Justo com viés prejudicial gerenciado. A justiça para sistemas de IA inclui preocupações com a igualdade e a equidade, abordando questões como preconceito e discriminação, que são nocivos. Esse processo nocivo de discriminação e preconceito. Uma vez entendido essas características, podemos passar para a parte 2, ou seja, todas essas características vão fazer parte do que a gente considera como objetivos a serem atingidos e os riscos estão em cima desses objetivos. Com essa primeira parte, a gente consegue fechar o entendimento de quais são, onde que estão os riscos associados a esses sistemas de IA. Vamos à parte 2 do framework. Essa parte 2 inclui Core Functions e Profiles. Essa parte ela busca apresentar a escolha e implementação de controles, sempre controle de gestão, para gerenciar os riscos potenciais associados ao sistema de IA, ok? Então, o core do framework inclui 4 componentes, tá? Como na figura, onde temos no centro governar, na esquerda mapear, na direita medir e abaixo gerenciar. Já os profiles, né, fornecem a orientação sobre quais controles implementar para tipos específicos de sistema ou aplicativos de IA. Tá? Por exemplo, existem profiles para sistemas de processamento de linguagem natural e outros sistemas autônomos. Os profiles, né, na verdade, ele define o quão é aplicável ou não para a sua empresa. Conforme é padrão no NIST, as funções e categorias do core são descritas como objetivos a serem atingidos. Por isso, suas descrições são nada mais nada menos que afirmações desses objetivos finais. Vamos às principais funções do core e às suas categorias. Govern, ou governar. A função governar fornece às empresas uma abordagem para definir papéis e responsabilidades, tá? Definir políticas e procedimentos para criar os mecanismos, os processos para tomada de decisão no desenvolvimento, implantação e gestão de sistemas de IA. As 6 categorias da função governar são, e aqui eu botei um título que eu considero importante porque tem um texto, tá? Govern 1, políticas, processos, procedimentos e práticas. Então, basicamente o objetivo é políticas, processos, procedimentos e práticas em toda a organização são transparentes e implementados de forma eficaz, relacionados ao mapeamento, medição e gestão de risco de IA que estão em vigor. Okay? Govern 2. Estruturas de responsabilidade. Estruturas de responsabilidade estão em vigor para que as equipes e indivíduos apropriados sejam capacitados, responsáveis e treinados para mapear, medir e gerenciar os riscos de IA. Govern 3. Os processos de diversidade, equidade e inclusão. Significa que esses processos de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade da força de trabalho são priorizados no mapeamento, medição e gestão de risco de IA ao longo dos estágios de seu ciclo de vida. Governo 4. Comprometimento da equipe com comunicação. As equipes organizacionais estão comprometidas com uma cultura que considera a comunicação do risco de IA. Tá? Govern 5. Engajamento dos atores. Existem processos para um envolvimento robusto dos atores relevantes de inteligência artificial. Tá? O Govern 6 é políticas de gestão de riscos de fornecedores. Aí é que existem políticas e procedimentos
para abordar os riscos e benefícios da inteligência artificial decorrentes de software e dados de terceiros e outros problemas dessa cadeia de suprimento. Com isso, a gente fecha a parte do governo e a gente vai para o map, que é mapear. A função mapear, tá, ela fornece uma abordagem para que as empresas identifiquem e entendam o contexto, recursos, riscos, benefícios e possíveis impactos dos sistemas de IA. Tá? Ela apoia a tomada de decisão inicial se a empresa deve projetar, desenvolver ou implantar um sistema de IA e informa o desenvolvimento de planos para mitigar os riscos identificados, ok? Então, a função mapear é um processo contínuo, né, que deve ser aplicado de forma contínua, lógico, quando o conhecimento, as culturas e as necessidades ou expectativas dos atores de IA evoluem com esse tempo, tá? Então, é um processo contínuo. Então, vamos ao primeiro, mapear 1. Contexto. O contexto é estabelecido e compreendido. É o primeiro ponto, você tem que mapear o contexto. 2. Categorização. A categorização do sistema de IA é realizada. Eu tenho que categorizar esse sistema. 3. Os recursos, metas e benefícios. Os recursos de IA, uso direcionado, metas e benefícios e custos esperados em comparação com os apropriados benchmarks, né? Os benchmarks apropriados são compreendidos. 4. Riscos e benefícios. Os riscos e benefícios são mapeados para todos os componentes do sistema de IA, incluindo software e dados de terceiros. Tá? E mapear 5, né, que são os impactos, né, são caracterizados os impactos a indivíduos, grupos, comunidades, organizações e a própria sociedade como um todo. E agora a gente vai para o medir, né, que é o measure. A função medir, ela fornece uma abordagem para as empresas avaliarem, verificarem e validarem os sistemas de IA usando o processo de testes objetivos, repetíveis e escaláveis. Ajuda, né, a avaliar a confiabilidade desses sistemas de IA, identificando e rastreando riscos existentes e emergentes, verificando também a eficácia das métricas usadas para medir o desempenho do sistema de IA. Ok? Essa função, que é a função medir, ela também enfatiza a importância de aderir às normas científicas, legais e éticas ao desenvolver métricas e metodologias de medição, tá? Então, ela tem todos esses contextos envolvidos. Então, medir 1, métodos e métricas. Métodos e métricas apropriados são identificados e aplicados. Medir 2, avaliação. Os sistemas de IA são avaliados quanto às suas características confiáveis. Tá? 3. Rastreamento. Existem mecanismos para rastrear riscos de IA identificados ao longo do tempo e estão em vigor. Tá? Medir 4. A medição de eficácia. O feedback sobre a eficácia da medição é coletado e avaliado. E agora a gente vai para a última função, que é gerenciar. A função gerenciar, ela fornece uma abordagem para que as empresas priorizem, implementem e monitorem planos de mitigação de risco para os sistemas de IA. Então, ele apoia alocando recursos com base em riscos avaliados e priorizados, avaliando e atualizando regularmente a eficácia dos controles existentes e, claro, relatando erros e possíveis impactos nas comunidades afetadas. A função gerenciar é um processo contínuo que deve ser aplicado de forma contínua na medida em que métodos, contextos, riscos e necessidades ou expectativas dos atores, né, do sistema de IA evoluem com o tempo. Então vamos ao gerenciar 1. Priorização e monitoramento. Os riscos de IA, com base em avaliações e outros resultados analíticos das funções MAP e Measure, são identificados, são priorizados, respondidos e gerenciados. Manage 2. Estratégias de tratamento. As estratégias para maximizar os benefícios de IA e minimizar os impactos negativos são planejadas, preparadas e implementadas com a devida documentação e informadas por contribuições de atores relevantes do sistema de IA. Manage 3. Gestão de riscos de terceiros. Os riscos e benefícios nos sistemas de IA
de entidades terceirizadas, eles são gerenciados, tá? São organizados e entendidos, tá? Tratamento, menos 4, que é tratamento dos riscos. Os tratamentos de risco, incluindo resposta e recuperação e planos de comunicação para os riscos de IA, são identificados e medidos e são documentados e regularmente monitorados, ok? Com isso, a gente fecha todo as core functions e a gente entra agora na parte de profiles, que são os perfis. O que são os perfis? Os perfis, que são muito comuns em frameworks do niche, são decorrentes de identificação do contexto e da aplicabilidade das funções e categorias do core que a gente viu acima. Então, para cada empresa, a gente tem um perfil específico. Por exemplo, se a empresa não terceiriza nenhum serviço com fornecedor, as funções do core associadas com os riscos de terceiros não se aplicam. Os perfis são descrições do estado, podem ser descrições do estado atual e destino desejado, das atividades específicas da gestão de risco em determinado setor, indústria, organização ou contexto de aplicação, e você monta um plano de ação para o estado atual para o desejado. Conclusão. Esse framework, entende um sistema de IA como um sistema de engenharia ou baseado em máquina que pode, para um determinado conjunto de objetivos, gerar saídas como previsões, recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou ambientes virtuais. Okay? Embora existam padrões e práticas recomendadas para apoiar a mitigar os riscos em sistemas tradicionais baseados em informações, os riscos apresentados pelo sistema de IA são únicos em muitos aspectos, são específicos, tá? Os sistemas de IA, por exemplo, podem ser treinados em dados que podem mudar com o tempo e, às vezes, de forma significativa e inesperada. Tá? Isso afeta a funcionalidade e a confiabilidade do sistema de maneiras difíceis de se entender. Tá? Então, esses riscos tornam a IA uma tecnologia desafiadora para implantar e utilizar tanto para as empresas quanto para a sociedade ou a comunidade. Sem controles, os sistemas de IA podem amplificar, perpetuar ou exacerbar resultados desiguais ou indesejáveis para indivíduos e comunidades. Ok? A gestão de riscos de IA é um componente-chave do desenvolvimento e usos responsáveis desses sistemas de IA. Bem, pessoal, aqui eu tentei colocar algumas informações do framework. Como disse, eu não sou especialista em desenvolvimento de sistemas de IA, mas o propósito aqui foi passar para vocês o que está no framework. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreva nos comentários para que a gente possa interagir e tirar as dúvidas de vocês. Por fim, obrigado a você que assiste o nosso canal e você que gosta do nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilha e marca o sininho para ser notificado. É muito importante para que a gente possa aumentar o nosso rating no YouTube e divulgação para cada vez mais pessoas, tá legal? Até a próxima!